Bem-vindos, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Se ainda não fizeram isso, considerem se inscrever agora e não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. A saga das tarifas de Trump continua, mas agora com uma nova reviravolta. O presidente dos Estados Unidos compartilhou uma postagem no Truth Social, indicando que um chamado dividendo tarifário pode ser pago a cada contribuinte do país no valor de $2.000. Em uma entrevista ao programa This Week da ABC, o secretário do Tesouro Scott Bessent abordou uma das afirmações econômicas mais ousadas de Trump até agora, essa ideia de um dividendo tarifário. Trump apresentou isso como um benefício decorrente diretamente de suas políticas agressivas de tarifas, que, pode-se argumentar, se tornaram um dos pilares de sua agenda econômica para o segundo mandato. Bessent não confirmou nenhum plano oficial, mas também não o descartou completamente. Em vez disso, ofereceu uma interpretação bastante ampla, dizendo que os $2.000 poderiam vir, cito, de várias formas, de várias maneiras. Bessent, é claro, muito bom em criar fumaça e espelhos, eu diria. Ele é bom em não dar respostas significativas a perguntas que o deixam desconfortável. A Hasbro diz que vai ter que aumentar seus preços. O Goldman Sachs afirma que 86% da receita tarifária arrecadada até agora foi paga por empresas e consumidores americanos. Então, em resumo, senhor secretário, o senhor reconhece que essas tarifas são um imposto sobre os consumidores americanos? Não, não reconheço. Mesmo com empresas dizendo que terão que aumentar os preços e considerando o fato de que 86% dessas tarifas até agora foram pagas por americano. Você está citando Goldman Sachs. Sim, Goldman Sachs, isso mesmo. Sim, eu disse isso. Fiz uma boa carreira apostando contra o Goldman Sachs. Certo. Certo, eu realmente quero conversar. O que é interessante neste caso, porém, é que Bessent apontou para vários cortes de impostos já incorporados na política econômica de Trump, como a eliminação de impostos sobre gorjetas, pagamento de horas extras e renda da Previdência Social, além de novas deduções para empréstimos de automóveis. Segundo Bessent, essas medidas representam o tipo de alívio que o governo prevê como parte de seu esforço para restaurar o poder de compra da classe média. Essa foi a ideia por trás da resposta de Bessent. Portanto, essa discussão ocorre, é claro, em um momento crítico. A Suprema Corte dos Estados Unidos ouviu recentemente argumentos em um caso de grande repercussão que pode desmantelar todo o regime tarifário de Trump. A contestação questiona se o presidente excedeu sua autoridade sob uma lei de poderes emergenciais ao impor tarifas de até 50% sobre produtos importados. Você deve se lembrar de que essas foram as medidas que Trump introduziu no que chamou de Dia da Libertação, em 2 de abril. Essas tarifas afetam quase todos os principais parceiros comerciais e se tornaram uma característica marcante da estratégia comercial de Trump. Portanto, se o tribunal decidir contra o governo, as consequências podem ser enormes. E provavelmente não haverá nenhum dividendo tarifário de $2.000 para os contribuintes norte-americanos. Se esse for o caminho que o tribunal seguir, isso poderá gerar reembolsos superiores aos $100 bilhões para os importadores dos Estados Unidos. Desmantelaria as tarifas que sustentam a política comercial de Trump e removeria uma de suas ferramentas econômicas mais poderosas. Trump já alertou que uma decisão contra ele seria, abre aspas, um desastre para a economia dos Estados Unidos. Ele afirmou que isso prejudicaria os esforços para proteger as indústrias e os empregos americanos da concorrência estrangeira desleal. Durante a audiência na Suprema Corte, o presidente da Corte, John Roberts, expressou ceticismo, observando que as tarifas, na prática, são, abre aspas, uma imposição de impostos sobre os americanos, o que, é claro, elas são. Em termos jurídicos, ele também disse que esse é um poder tradicionalmente reservado ao Congresso.
Os juízes Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett também fizeram perguntas incisivas, sugerindo que, mesmo dentro da maioria conservadora, pode haver um crescente desconforto com o quanto Trump expandiu a autoridade executiva. Para a corte, o caso não se trata apenas de comércio, é claro. Trata-se do equilíbrio de poder entre a presidência e o Congresso, e também das próximas eleições de meio de mandato, pode-se argumentar. No entanto, Trump defendeu suas ações como legais e necessárias. Ele insiste que as tarifas são fundamentais para reequilibrar o comércio global e reduzir o enorme déficit comercial dos Estados Unidos com outras nações. Ele citou repetidamente o aumento das receitas tarifárias como prova do sucesso de suas políticas, afirmando que os Estados Unidos estão agora arrecadando trilhões de dólares e, em breve, começarão a reduzir a dívida nacional de 38 trilhões de dólares. Embora os economistas argumentem que as tarifas são, em última instância, pagas pelos consumidores e empresas norte-americanos e não por governos estrangeiros, o que é verdade, Trump sustenta que a política está tornando a América mais forte, mais rica e mais autossuficiente. Portanto, sem surpresa, Boston repetiu essa mensagem na ABC, enfatizando que, embora a arrecadação de receita seja um efeito colateral positivo, o verdadeiro objetivo é a justiça e a soberania no comércio. Ele também sugeriu que nos próximos anos as tarifas poderiam remodelar a economia dos Estados Unidos de maneiras que a tornem menos dependente de importações, mais atraente para a manufatura doméstica e mais resiliente a choques globais. Agora, é claro, isso soa muito bem. Mas a verdade é que Boston não sabe quais são as implicações de longo prazo das tarifas dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se desindustrializaram há muito tempo. Aumentar a fragmentação do comércio global, o que as medidas protecionistas fazem, quase certamente sairia pela culatra. Ainda assim, os críticos apontam que os consumidores estão sentindo o aperto, e eu mencionei isso em vários vídeos recentemente. Os preços de produtos importados, carros, caminhões e eletrônicos, aumentaram drasticamente, e pequenas empresas que dependem de materiais estrangeiros têm enfrentado dificuldades para absorver os custos adicionais. Se a Suprema Corte derrubar as tarifas de Trump, muitas dessas empresas teriam alívio. Mas a estratégia econômica de Trump poderia sofrer um grande golpe. No fim das contas, o destino do sistema tarifário e o prometido cheque de dividendo tarifário de $2.000 podem depender da decisão da Suprema Corte. Espera-se uma decisão nos próximos meses, que poderá tanto reafirmar o poder de Trump de moldar o comércio global por meio de ação executiva, quanto representar uma grande reprimenda constitucional. Por enquanto, o governo continua a demonstrar confiança, apresentando as tarifas não como impostos, mas como uma ferramenta patriótica de revitalização econômica. O que, é claro, é a forma típica como medidas protecionistas são apresentadas ao público. Como Boston colocou, os próximos anos podem trazer trilhões de dólares em novas receitas e uma mudança fundamental na forma como os Estados Unidos se relacionam com o mundo. Se essa visão levará a uma classe média mais forte ou a custos mais altos para os americanos comuns, essa é realmente a questão que os tribunais e, em última instância, vocês, os eleitores, terão de responder. Fique ligado para novas atualizações. Lembre-se de se inscrever, ativar as notificações clicando no sino e nos vemos aqui em breve. Tenha um ótimo resto de dia. Até mais. Have a great rest of your day. Bye for now.